Oi, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com você. Nós vamos dar início agora a mais um dos nossos cultos semanais aqui da PIB Cascadura. E hoje é dia 21 de maio, quarta-feira. Espero que essa semana sua esteja sendo muito abençoada. Nós estamos falando durante esse mês de maio sobre família, mês da família. E é isso que nós vamos fazer hoje também. Eu vou ler com você agora, nesse início de culto, uma parte do Salmo 127 e vou te apresentar uma música que fala sobre família e que tem uma letra muito profunda. Eu espero que realmente ela fale ao seu coração e te faça parar para pensar um pouco sobre o que tem sido a sua vida em família. Como nós podemos melhorar, e nós podemos sempre melhorar, não é? Então, vamos ler esse texto bíblico e cantar essa música. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bom e agradável é ter comunhão, viver em unidade, dividir o pão, ter com quem contar, abrir o coração. Ter família dentro ou fora do lar, ter um ombro pronto pra poder chorar, na angústia amigo em irmão se tornar. Bom e agradável tomar um café, conversar à mesa, dividir a fé, ter alguém disposto a te manter de pé. Esperar por um futuro em comum, a serviço do reino, sermos como um corpo santo para a glória do Senhor. Família em amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar. Pela graça do Senhor te sustentar, como família em amor. Bom e agradável é se apoiar, ter e ser exemplo pra se espelhar, aprender e ensinar a caminhar. Cultivar histórias, juntos viajar, contar os anos tão velozes a passar, ver a imagem do Senhor no seu olhar. Família em amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar. Pela graça do Senhor te sustentar, como família em amor. Família em amor. Contigo eu hei de estar, lado a lado a caminhar, uma só fé, o mesmo Deus a proclamar. Te estenderei a mão, tuas lutas minhas são, para sempre em comunhão. Família em amor, família no Senhor. Família em amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar. Pela graça do Senhor te sustentar. Um corpo, uma voz, a revelar o Cristo vivo em nós. O amor que vem do próprio Criador.
Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um culto prestado ao nosso Senhor. Estamos aqui unidos mais uma vez para refletir um pouco sobre a palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e através dela nós amadurecermos espiritualmente como igreja do Senhor. Agradecer ao pastor Marcos pela oportunidade de trazer a reflexão dessa semana, que seja uma bênção e que possamos aprender cada dia mais uns com os outros. Queria compartilhar uma reflexão, aproveitando esse mês, estamos comemorando o mês da família, o nosso bem mais precioso, né? A família. Num mundo onde nós somos constantemente pressionados a buscar o sucesso, a buscar reconhecimento, seja no trabalho, seja no âmbito profissional, mas também no âmbito social, a busca pela aceitação das outras pessoas. Muitas vezes a gente se esquece do que realmente importa, que é manter a nossa família unida. A gente vive atualmente um mundo muito imediatista, um mundo onde nós temos sempre como objetivo fazer algo para ontem. E acabamos por não perceber quando estamos sugados e completamente envolvidos no que de fato importa, porque nós temos como único objetivo resolver problemas. A gente não trabalha mais para ser melhor. A gente não trabalha mais para aprimorar nossas habilidades, ou como fala no mercado de trabalho, né? Aprimorar as nossas skills. A gente tem como objetivo principal hoje, infelizmente, resolver problemas o mais rápido possível. Então, por muitas vezes, a gente é pego até fazendo coisas que não competem ao nosso cargo dentro do âmbito empresarial. E também tendo que resolver tudo de forma célere. E a gente precisa entender, à luz da palavra de Deus, que a nossa família é o bem mais importante. Com a chegada das redes sociais, da internet, da tecnologia, tudo é muito imediato. O WhatsApp nos permite, nos obriga a responder mensagens de madrugada de pessoas, de chefes, coisas que não são urgentes. Mas hoje em dia tudo se tornou urgente. Tudo se tornou imediato, tudo se tornou extremamente importante. Se você não responde a minha mensagem, alguma coisa de errado aconteceu, quando na verdade não é bem isso. A gente precisa entender e parar um pouco para refletir que o nosso principal objetivo é adorar a Deus e servir ao Senhor nessa vida. E um dos nossos objetivos, quando falamos de adoração a Deus, é dedicação da nossa vida à nossa família. Queria que você refletisse comigo no texto de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, o verso 24, vai nos dizer o seguinte: as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Esse versículo nos convida a refletir um pouco sobre as nossas prioridades. As riquezas não duram para sempre. Quando a gente pensa que o nosso principal objetivo é profissional, a gente acaba esquecendo que as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Ou seja, a família permanece, as riquezas não necessariamente, a coroa não necessariamente. E a gente vai refletir junto sobre o cuidado com a nossa família à luz da palavra de Deus. Antes eu convido você a orar comigo para que Deus possa tocar no seu coração e que nós possamos sair daqui cada vez mais maduros espiritualmente. Pai, em Tua presença nós estamos para Te adorar e Te servir, Senhor. Que o Senhor nos use, nos capacite e faça com que aprendamos a cuidar mais da nossa família, a sermos mais fiéis ao Senhor e a tudo que o Senhor tem preparado para nós.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, que o Senhor nos faça ser cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. Refletindo sobre isso, então, já que as riquezas não duram para sempre e que o nosso objetivo principal seria o cuidado da nossa família, a gente precisa refletir um pouco sobre o perigo de sacrificar a família pelo sucesso. Eu fui criado numa casa com a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. E nós quatro, a gente sempre viveu impulsionados pelo amor a Deus. Muito do que os meus pais me ensinaram foi sempre voltado a entender que Deus é a prioridade na nossa vida acima de qualquer coisa. Que nós precisamos entender que nossa vida depende do Senhor, nossa vida foi dada pelo Senhor, tudo é dele, por ele e para ele. Então, nossa rotina sempre foi ir aos cultos de quarta-feira, aos cultos dominicais, participar das organizações, mensageiros do rei, embaixadores do rei, tocar na igreja, ajudar no ministério de louvor, participar da EBD, fazermos cultos no lar, cultos domésticos, sempre reunidos à mesa, orando antes de qualquer refeição, orando juntos durante a manhã, antes de dormir, cantando louvores, hinos, sempre com o objetivo principal de adorar ao Senhor em família. E nisso, a minha mãe, quando eu nasci, ela decidiu se abster do trabalho e ficar em casa cuidando de mim e posteriormente da minha irmã. Então a minha mãe, que se tornou dona de casa e ficou cuidando de mim e da minha irmã, e só o meu pai trabalhava em casa. E nunca deixou nos faltar nada, nunca deixou que o trabalho fosse prioridade ou que qualquer outra coisa fosse prioridade. A nossa vida sempre foi voltada para honra e glória de Deus. Sempre reunido na igreja, sempre unidos, sempre em família. Até que em 2021, infelizmente, o meu pai foi acometido de um infarto fulminante. E isso mudou completamente a estrutura da nossa família. De forma que, em determinados momentos, a gente até não sabia que caminho seguir. Como meu pai era o provedor do lar, nós meio que não entendíamos muito bem como seguir dali para frente. O que fazer, quais burocracias tomar, e graças a Deus que a igreja e outros familiares puderam nos ajudar a compreender e seguir. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente entende que Deus está no controle de tudo, a nossa família se torna um pilar da nossa vida. Quando Deus está no controle da nossa vida e a gente entende que foi Ele que nos deu a família, que foi graças a Ele que nós nascemos onde nascemos, que nós nos casamos com quem casamos, que os nossos filhos são o que são para a honra e glória dEle, nós conseguimos entender a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E foi isso que nos fortaleceu no momento de luto, no momento de dor, para que nós pudéssemos continuar com os olhos voltados para Deus, continuar depositando a nossa fé em Deus e permitindo que Ele fizesse a vontade dEle na nossa vida. Porque entendíamos que mesmo que a situação fosse completamente louca, completamente contrária a tudo aquilo que a gente pensou, que a ordem natural das coisas é que os nossos pais envelheçam e venham a falecer quando estiverem bem velhinhos, que a gente cresça, tenha os nossos filhos e também vai encontrar com o Senhor já na tenra idade. Mas aprove ao Senhor levar o meu pai com um pouco mais de 50 anos e eu com 23 para 24 anos de idade, tendo que ser o homem da casa.
São situações que a gente não imagina. A minha avó, que ainda é viva, enterrou seu filho. E quantas vezes a gente vê as coisas antinaturais acontecendo? Mas precisamos deixar o antinatural acontecer para permitir que o sobrenatural de Deus se faça presente em nossa vida. Muitos de nós sacrificamos muito tempo com a família para buscar sucesso na sua empresa, na sua carreira, na sua vida social. Perdemos muito tempo com a família e passamos muito tempo com o celular. Perdemos tempos preciosos de compartilhar nossa semana, o nosso dia, fazer um culto doméstico com a nossa família e cada um vai para um cômodo. Um filho come na cama, pega a comida na panela e vai comer na cama sozinho. Os pais comendo no sofá de frente para a televisão. Irmãos, a gente precisa voltar ao tempo de mesa, ao tempo onde nós estamos conectados uns com os outros. Por mais que o nosso trabalho seja maçante, que a gente saia cedo e volte tarde, que a gente tire um momento da nossa semana para estar em comunhão, para se desligar do mundo lá fora e focar apenas no que importa, que é o nosso Deus, que é a família que Deus colocou para nós. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 16, 26, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós podemos adaptar essa pergunta a de que adianta conquistar riquezas, status, reconhecimento, se nós perdemos o vínculo com quem nós mais amamos. A gente não consegue mais se conectar com o nosso filho, não sabe o que está passando no trabalho dele, na escola, não sabe o que ele está passando, o que ele está sentindo. Filhos, vocês não entendem os seus pais, vocês não conversam mais com eles, vocês só acham que os pais são chatos. Os pais, ele não quer me deixar sair porque ele é chato, porque ele é super protetor. E nunca sentou para conversar, para entender o motivo do pai estar fazendo isso, da mãe estar fazendo isso. Seu filho, pais e mães, seu filho não é rebelde. Seu filho às vezes está passando por alguma coisa na escola que ele não consegue externalizar para você porque você não dá uma abertura. Irmãos, a gente precisa passar mais tempo com a nossa família. Eu sou casado há quase 2 anos com a minha esposa, Luciana, e nós tentamos sempre ter um tempo de qualidade. Seja assistindo alguma coisa e depois discutindo sobre aquilo, opiniões, conversando horas e horas sobre planos, projetos, sonhos, filhos no futuro. E a gente precisa desse tempo. Porque senão são apenas 2 estranhos morando na mesma casa. Quando na verdade Deus instituiu a família para ser a primeira igreja, a principal, onde os seus filhos vão crescer e vão aprender muito sobre a palavra de Deus, que vai ser complementada na igreja, nas EBDs, nas organizações, no culto. E a gente perde um pouco do que é a verdadeira riqueza do nosso lar. E aí, entrando nesse segundo ponto, da verdadeira riqueza, eu queria trazer para vocês o texto de Provérbios. Mais um texto de Provérbios, dessa vez no capítulo 17. O verso 1 vai dizer assim: é melhor um bocado seco e tranquilidade do que uma casa cheia de carne e briga. Olha como é importante a gente entender que de nada adianta trabalhar, ganhar muito dinheiro, encher a casa de comida, de equipamentos eletrônicos, de tecnologia, de móveis,
ter uma casa cheia, mas ser uma família que briga constantemente, que os pais nunca se dão bem, que os filhos não conversam com os pais. Nós precisamos entender que às vezes é melhor um bocado seco, mas com tranquilidade, do que uma casa cheia de carnes e brigas. Na nossa casa, quando eu era criança, graças a Deus nunca faltou nada. Mas também nunca foi uma casa de sobrar muito, de luxos. Mas era uma casa onde nós estávamos voltados à palavra do Senhor e focados em obedecer o que Deus tinha preparado para nós. Seja no momento de alegria ou tristeza, nos momentos de dor, mas nos momentos de felicidade, Deus estava sempre conosco. Quando algo de ruim acontecia, nós nos reuníamos para orar e agradecer a Deus por ter nos sustentado até ali. Nos momentos de alegria, agradecendo pelas bênçãos que Deus tinha nos dado. Mas precisamos entender que mesmo que não sobrasse dinheiro para ir para Disney, nós estávamos unidos. E era muito melhor um bocado seco e tranquilidade do que uma casa cheia de carnes e brigas. E a gente vê isso hoje em dia na internet, quantas celebridades com dinheiro, carros no plural, casas no plural, que a gente recebe a notícia que estão anunciando o divórcio. Isso é muito triste, meus irmãos. Lute pela sua família, ela é preciosa. A verdadeira riqueza está no nosso lar. Salmo 128 vai nos descrever uma casa abençoada, uma casa onde Deus está no centro. Observe, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Veja, a Bíblia ela não nos exclui a necessidade de trabalhar, de forma alguma. Mas quando o trabalho sobrepõe a família, isso sim é um perigo. Isso sim é preocupante, porque você está dando mais atenção ao seu trabalho do que à sua família que Deus instituiu. Você está dando mais atenção a ganhar uma promoção, está se dedicando muito mais a isso do que a cuidar do seu relacionamento. Meu irmão, minha irmã, os estudos são importantes, o trabalho é importante, mas nada pode ser mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode ser mais importante do que você dar atenção à sua esposa, você dar atenção ao seu marido, atenção aos seus filhos, atenção aos seus pais. A família precisa permanecer unida. Ela tem que ser um alicerce, um pilar, onde Jesus vai cuidar de tudo, dos seus estudos, do seu trabalho, de ter o que comer, o que vestir. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o texto de Salmo continua no verso 3, dizendo: a sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos serão como o rebento da oliveira ao redor de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essas relações interpessoais, elas precisam ser o nosso maior patrimônio. Enquanto riquezas vêm e vão, como a gente leu no primeiro texto lá em Provérbios, a coroa passa, as riquezas passam. Os vínculos que a gente constrói na nossa família, eles têm um potencial para a eternidade. Nós precisamos investir tempo de qualidade. Nós precisamos investir em amar uns aos outros. Mas como isso é possível? Como a gente vai equilibrar trabalho e família? E aí eu entro num terceiro ponto, onde a palavra de Deus, um salmo anterior ao Salmo 128, Salmo 127, vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Isso não é palavra minha, meu irmão. Isso está na palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta você ralar
de trabalhar. Não adianta você sair cedo, chegar tarde, se você não coloca o Senhor como centro do seu lar. É inútil. Irmãos, entendam a seriedade do que eu estou falando. É inútil trabalhar tanto, estudar tanto, se você não coloca Deus no centro da sua vida e da sua família. O trabalho excessivo, ele nos afasta desse convívio familiar. Você chega cansado. Eu, por vezes, saio cedo, minha esposa ainda está dormindo, que ela pega no trabalho mais tarde. Fico o dia inteiro fora, chego tarde, cansado. Minha vontade de tomar banho e dormir, às vezes nem jantar. Tomar banho e dormir porque amanhã tem que acordar cedo de novo. Eu sei como o sono é importante. Mas nós precisamos nos dedicar ao convívio familiar. Nós precisamos nos dedicar a entender o que Deus quer de nós. Nós precisamos nos dedicar à palavra. Precisamos fazer a nossa devocional diária. Precisamos ter o nosso momento de culto doméstico. Precisamos acordar cedo e ir à igreja para ter um momento de escola bíblica, para ouvir a palavra que Deus colocou no coração do pastor no momento de culto, na mensagem pastoral, para entender cada vez mais e amadurecer espiritualmente, meus irmãos, para que os nossos filhos sigam no caminho do Senhor. Porque se eles não veem exemplo em nós, eles veem homens e mulheres que acordam, trabalham, voltam para casa e dormem, eles vão entender que esse é o caminho que deve ser seguido. E vão virar máquinas que estudam, trabalham, acordam e dormem, voltadas extremamente e somente para a vida profissional. E vão se esquecer da vida espiritual. Vão se esquecer do que importa realmente. Nós precisamos demonstrar interesse genuíno, dia a dia, pela palavra de Deus, para ser exemplo para o nosso cônjuge, para ser exemplo para os nossos filhos. E filhos, se os seus pais não estão seguindo, não estão voltados para isso, não estão voltados a essa dedicação de estudo bíblico, seja você o exemplo da sua casa. Comece a chamar os seus pais para uma leitura bíblica. Mostre seu interesse. Leia a Bíblia no seu quarto. Ore a Deus pedindo quebrantamento no coração de seus pais. Seja você o exemplo da sua casa. Quebre esse ciclo de necessidade, de urgência, de trabalho, de estudo. E volte os seus olhos para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Como a gente pode manter esse equilíbrio, então, meu irmão? Se eu disse que a gente precisa do trabalho, a palavra de Deus é clara em dizer que nós estamos trabalhando. Isso não é, de forma alguma, uma palavra de que você tem que largar o seu trabalho, largar a sua faculdade e focar extremamente em uma vida de serviço. Quem dera nós pudéssemos fazer isso. Mas no mundo que a gente vive ainda existe a necessidade de trabalhar. Então, como conciliar essas duas coisas, já que o trabalho está tão pesado? Estabeleça limites claros. A nossa vida, voltando ao meu testemunho, quando meu pai faleceu, eu fiquei muito preocupado em resolver problema. Como é que eu vou, na primeira semana, como é que eu vou cuidar da minha mãe e do meu pai? Da minha mãe e da minha irmã, com a ausência do meu pai. Como é que eu vou buscar o benefício da pensão da minha mãe? Vou ter que correr atrás de um advogado. Graças a Deus, minha esposa é advogada. E Deus foi colocando pessoas para nos ajudar. No enterro do meu pai, eu não sabia, eu tinha 23 anos. Como é que se faz um enterro? Quem eu tenho que acionar? Eu ligo para um plano funerário, eu ligo para o hospital, o que eu faço? Eu ligo para o IML? Eu não sei. Eu me vi perdido naquela situação como um ser humano, humanamente falando.
Eu não sabia por onde começar, são tantas coisas. Alguém vai ter que arrumar um emprego aqui, já que era só o meu pai que trabalhava. E aí você começa a entrar num turbilhão de emoções e de forma frenética você realmente acaba se esquecendo por vezes de olhar para o alto e entender e entregar o caminho ao Senhor. Então, precisei estabelecer limites. Antes de começar o meu dia, eu vou orar e vou buscar entender o que Deus quer de mim nesse momento. Porque Ele não faz nada por acaso, é tudo proposital. O que Deus quer de mim nesse momento? Estabeleça limites claros, irmão. Não saia de casa sem entregar a sua vida a Deus, sem entregar os seus caminhos, pedindo a Deus sabedoria, pedindo paz. Louve ao Senhor. Não se esqueça do que Deus tem preparado para a sua vida. E faça com que aquele dia seja um dia para engrandecer o nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Deus. Nos momentos com a família, evite distrações. Tente focar unicamente no seu cônjuge, nos seus filhos. Tente entender que aquele momento é um momento único. Como o pastor sempre nos ensina, o culto é único. O culto que estamos vivendo hoje, enquanto você assiste essa reflexão, ele é único. Você pode assistir ele outras vezes, mas nunca será igual à primeira. Você precisa entender que todos os momentos da nossa vida são únicos, que toda tomada de decisão é única. E que se a sua tomada de decisão nesse momento for algo que não entregue Jesus no centro, as consequências podem ser graves. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Então, irmãos, tenham sempre isso em mente. Enquanto nós buscamos prosperar materialmente, e isso é digno, porque todo homem é digno disso, nós jamais devemos perder de vista o que realmente constitui a nossa maior riqueza, a família que Deus nos concedeu. Que nós possamos com humildade reconhecer a nossa dependência do Senhor. Também na construção do nosso lar, na edificação da nossa família, no nosso relacionamento, na nossa forma de admoestar os filhos. Que nós possamos entender, como Provérbios nos ensina, que as riquezas não duram para sempre, mas o amor e os laços familiares cultivados nessa terra vão durar até a eternidade. Que o Senhor nos ajude a edificar a nossa casa com sabedoria, lembrando que a herança do Senhor são os nossos filhos e que nenhum sucesso compensa o fracasso do nosso lar. Lembre-se disso, irmão. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso no lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Que Deus seja glorificado, que você tenha uma semana abençoada e que você possa sair daqui cada vez mais amadurecido espiritualmente, para a honra e glória do nosso Senhor. Deus os abençoe e até a próxima. Descansar, vou já
uma mão, levanta as duas. Só quem crê nessa palavra, canta. Eu vou descansar. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Ele sempre tem, Deus sempre tem uma saída. Bate no peito e diga: vitória é minha. Forças pra enxergar além. Só quem crê nessa palavra, canta comigo. Além, eu vou descansar. A última palavra. Resposta vem de Deus, de Deus. Seja profeta para alguém aí, diga para ele: 2023 vai ser melhor do que 22. Diga: essa semana vai ser melhor do que a semana passada. Diga: haverá um bom futuro para você. Diga para alguém: haverá um bom futuro para a tua casa. Haverá um bom futuro para esta nação. Haverá um bom futuro para esta cidade. Tem alguém aí? Se você crê nisso, levanta a tua mão e dá um brado de vitória. Eu vou descansar. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, o bom pastor, o único dono da igreja. Aleluia por isso. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio, e pela graça do Senhor vamos vivendo na dependência dele, e eu espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, e se foi de muita tribulação, que o que você já ouviu tenha encorajado você. Você pode ler um texto da palavra do Senhor no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Isso envolve a cidade, é o salmista falando da soberania de Deus, quanto Deus está presente nas nossas vidas. Ele fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Não esqueçam, se é herança do Senhor, a gente tem que criar para o Senhor, a gente tem que preparar, treinar esses meninos e meninas para os grandes desafios da geração deles. Ele fala aqui também no texto, né, de que esses filhos são como flechas, né? Bem-aventurado aquele, né, feliz aquele que enche deles a sua aljava.
A aljava é aquele recipiente atrás, né, que o arqueiro puxa a flecha. Não esqueça que os filhos sendo flecha, nós somos os arqueiros, os pais. Os avós também podem ser, os tios também podem ser, mas nós precisamos entender que precisamos lançar os nossos filhos no alvo que envolve o reino de Deus, prepará-los para que eles possam ir longe. Tem tantos pais que estão sendo negligentes, os seus filhos estão caindo quase no mesmo pé deles. A gente tem que preparar os nossos filhos para eles irem além de nós. É isso que a Bíblia ensina. A gente tem que preparar a geração seguinte, que seja uma geração piedosa, seja uma geração que vai abençoar, né, todos que estiverem à sua volta. Então não esqueça disso. Você adorou o Senhor com louvor cantado, o nome Família. Vocês ouviram o Diego, né? O Diego lá da PIB de Piedade, ovelha do pastor Sidney, mas tem nos ajudado na área de música lá com a saída da nossa ministra de música, e tem sido um tempo muito bom. Ele falou sobre o Salmo 128, viver na dependência do Senhor, compartilhou a perda do pai, e nesse mês da família a gente quer, de uma forma muito singela, encorajar você, fortalecer você, consolar você, sabendo que nós vamos sempre viver tribulações aqui na terra, como nos ensina a palavra do Senhor, mas o Senhor vai sempre renovando o nosso ânimo. O Senhor é aquele que vai nos conduzindo quando em alguns momentos passamos por desertos em nossas vidas. Você pode adorar o Senhor também cantando Meu Amanhã. Assim, queridos, nós vamos contando as bênçãos, nós vamos vendo a manifestação do poder de Deus, vivendo sempre na dependência do Pai. Amém? Que o seu restante de semana seja muito abençoado. Domingo que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical e celebrando a nossa fé, celebrando a ressurreição sempre, às 10 horas no nosso culto. Ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá.